Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 9. Eu amo essa passagem aqui e eu quero ministrar hoje com você aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Mateus capítulo 9 de versículo 16. Mateus 9, 16. Nós vamos ler o 16, mas eu quero frisar no 17. Deus, Ele é maravilhoso. Essa mensagem é muito importante. É uma mensagem muito importante porque Deus, ele antes de ministrar o teu coração, Ele já falou comigo. Ele já ministrou ao meu coração. Já vem há uns dias trabalhando ao meu coração. E eu já quero adiantar, irmão, eu sou esse odre aqui. Nós temos esse odre aqui. Vai ser bênção. Amém? Mateus 9, 16. Todos acharam? Diz assim: ninguém usa um remendo de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odre velho. Se alguém fizer isso, os odres arrebentam, e o vinho se perde, e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres e nem o vinho. Amém? Glória a Deus. Se você puder curvar sua cabeça, irmão. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é quem faz, o Senhor é quem ministra. Cuida desse lugar, cuida do nosso coração. Traz a tua palavra, meu Deus, que o Senhor possa alimentar todos nós que aqui estamos. O Senhor é bem-vindo, Senhor. Nós já te sentimos em meio aos louvores, ouvimos a tua voz. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, Pai. Grava o nosso coração e ao nosso entendimento, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém? Queridos, eu quero ministrar aqui, quero falar sobre o odre, quero falar sobre esse tal remendo. E quero adiantar que nós somos esse recipiente aqui. Pastor, eu nem sei o que é odre, eu nem sei. Eu sei que a maioria das pessoas talvez saibam o que é um odre, mas nós também temos que entender que algumas pessoas não sabem, e às vezes a gente fica pregando e a palavra não entra porque a pessoa não entende. Então o que é um odre, pastor? Odre é um recipiente de couro feito ou de cabra, ou de algum animal, ou de cordeiro. É tirado a pele, é tirado o couro dele, é amarrado as patinhas e feito tipo de uma espécie de bolsa, um couro amarrado. Para quê, pastor? Para que ali dentro se coloque água, se coloque leite, se coloque óleo, vinho, líquido, né? Por aí vai, algumas coisas. Então o odre é um recipiente muito usado antigamente. Por que era muito usado? Porque era um recipiente que durava muito tempo, era um recipiente que as pessoas poderiam enchê-los e sair de um lugar para outro, e ele estaria ali, conservando, cuidando, mantendo. Era um recipiente muito usado. E eu falo que nós somos esse recipiente, porque esse recipiente, eu já ministrei isso há algum tempo, mas esse recipiente precisa de alguns processos, para ele poder ser usado. Que processo, pastor? Quando o couro é retirado, ele é colocado dentro de uma água para ficar curtindo por algum instante. Depois que tira daquela água, ele tem algumas opções para tratar dele. Por quê? Porque você não quer um recipiente apenas costurado e quando você colocar água dentro, ele vazar. Não, você não quer isso. Você quer um recipiente que quando você colocar algo dentro, não é álcool, nem gasolina, é algo, ele não vaze. Então tem alguns processos. Qual processo, pastor? Esse couro agora, ele, após costurado, ele tem uma opção. Duas opções. A primeira é deixar ele no deserto. Quando alguém ia passar de um lado para o outro, colocava-se no sol, no deserto, e eles iam em viagem com aqueles odres costurados, secando, pegando um sol escaldante durante o dia. Para quê? Para aquele couro começar a trabalhar, e aonde costurar, ele começar a tampar todas as brechas e todas as possibilidades de vazar o líquido. O calor fazia isso, fazia com que o couro inchasse um pouco e tampasse todas as brechas, e fazendo isso, possivelmente ele seria um recipiente muito usado. Porém, o tempo de passar no sol era um tempo muito longo, demorava demais.
E às vezes as pessoas não tinham esse tempo, falam assim: olha, eu preciso usar esse odre rápido. Então tinha outros processos para usar o odre rápido. Eu estou dando essa introdução para nós entrar naquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Muito importante que você escute isso. Então um dos primeiros processos do odre era colocar ele no sol, retirar, colocar para que o couro enche. Só que esse processo de colocar no sol é um processo que não é muito legal. Colocar num sol escaldante, temperaturas elevadas, deserto, vamos se falar assim. E se eu posso entender que Jesus está me comparando a esse pedaço de couro, essa bolsa, esse recipiente, Ele também está comparando a minha vida com os processos para que eu me torne esse recipiente. Então é muito simples eu falar: eu sou um odre, Pai, derrama sobre mim aquilo que o Senhor tem, encha a minha vida com a Tua presença. Mas se eu sou um odre comparado nessa passagem, eu também tenho que entender que tem processos desse odre para eu me transformar nele. Que processo, pastor? Eu tenho que ser lavado. Quando ele é tirado do animal, ele é lavado, ele já sai limpo, sai algumas impurezas já na primeira lavada. E eu posso fazer uma menção sobre isso. Quando aceitamos a Jesus e descemos as águas do batismo, recebemos ali algo novo, saímos dali limpos. Depois dali a gente acha: pronto, agora está tudo bem, está tudo legal, eu sou crente, aleluia, glória a Deus. Aí agora para a gente ser um recipiente usado, porque a intenção do odre é ser usado. De quem faz um odre? Ninguém faz um odre para ficar parado. A intenção de quem fez é: eu preciso usar, eu tenho algo a derramar aqui dentro. Então em nome de Jesus, irmão, entenda isso. O odre vai lá para o calor, para as temperaturas altas, para pressões do deserto. E aí eu e você estamos aqui hoje, talvez não estamos vivendo os melhores dias da nossa vida. Estamos vendo portas se fechar, estamos vendo situações acontecerem que nós não agradam o nosso coração. Talvez até pensamos assim: o Senhor me deixou, o Senhor me abandonou, já recebi palavras proféticas, mas onde é que estão? Quantas vezes o Senhor já profetizou, quantas vezes já foram usadas pessoas para liberar palavras sobre a minha vida, só que agora eu estou vivendo um dos piores problemas. Ei, irmão, você pode aqui nessa noite, em nome de Jesus, sondar o teu coração e de dentro dele você vê que algumas coisas não estão se encaixando. Porque seria muito bom a gente só ser costurado, lavado e ser usado. Não, mas tem um processo para ser usado. Por quê? Porque o que vai se colocar dentro do odre não pode ser desperdiçado, porque a pessoa que derrama algo dentro tem um compromisso com aquilo que derramou. Você é importante, por isso que você foi feito de uma maneira especial. O primeiro processo é colocar no deserto, no sol, nas temperaturas altas, para aquele couro dar uma inchada. Por quê, pastor? Porque ele precisa tampar as brechas da costura. O outro processo, deixa eu ler para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Meu Deus, agora Jesus. Salmo 119. Vamos ver, eu pego aqui. Salmo 119. Salmo 119, 83 diz assim: pois estou como um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. O que está dizendo aqui? O primeiro processo era colocar ele num deserto, num sol, carregar durante os dias ao lombo de um cavalo, para que ele secasse. O segundo processo, quando a pessoa que costurou e fez tinha a intenção de usar o odre rapidamente, aí aquele processo acelerava, porque talvez o dia não era tão quente e o odre demorava às vezes meses a ficar pronto. Mas quando você quer acelerar o processo, você acha que as coisas vão ser mais fáceis, mais rápidas. E aí como que era? Era feita uma fogueira, colocado o odre em cima, para que ele começasse a receber fumaça das madeiras um pouco tanto molhada, para que a fumaça entrasse como se fosse defumar aquele couro. Agora você imagina, a temperatura ali era muito maior, o tempo de exposição no calor era muito maior, mas tudo tinha uma intenção: acelerar o processo, para que o odre fosse usado mais rapidamente. Ele estava no que, pastor? Ele estava no meio de uma fumaça, de algo que... Você já ficou no meio de uma fumaça, irmão? Esses dias agora pegou fogo aqui, na turfa, né? Você já ficou no meio de uma fumaça? Você já passou? Se você passa com o carro com o vidro fechado, no ar condicionado, você sente o cheiro da fumaça. Se você está no meio de uma fumaça, a primeira coisa que acontece é você não consegue enxergar as coisas que estão na tua frente.
Depois você começa a correr lágrimas nos teus olhos, você chora na fumaça, não consegue nem respirar, te faz mal, parece. E às vezes a gente acha que as situações que a gente vive são situações porque Deus nos abandonou, porque Deus não nos ama, porque Deus não tem mais propósito comigo, porque aquela profecia que falaram lá atrás, há anos atrás, aquela profecia talvez era um profeta doido, talvez aquilo que Deus falou para mim, parece que aquilo não vai acontecer mais. Cria-se situações, Deus fala, eu preciso usar essa pessoa, chegou o tempo de eu usar ela, chegou o tempo de eu usar ele. Aí você fala, eu vou sair daqui bonitinho, limpinho, e aí Deus fala, eu vou te colocar em alguns lugares, ou é deserto, ou é fumaça, lugares que você não vai enxergar muita coisa, vai chorar e vai sofrer. Desculpa, querido, a gente acha que o evangelho são só flores, mas quem Deus tem a intenção de usar intensamente, é inevitável passar por esses processos. Eu posso nesse momento parar aqui e olhar para trás da trajetória da minha vida depois que aceitei a Jesus. Foram inúmeras vezes que o sol estava quente demais e que a fumaça estava escondendo os meus olhos. Situações que eu chorei. Ei, será que é só eu que choro diante a um problema e a uma dificuldade e me pergunto, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que está acontecendo? Eu não nasci para viver isso. Olha a situação que estamos vivendo, olha o ciclo que se formou e olha onde eu estou. Senhor, eu não estou vendo nada. Ontem nós estávamos aqui em oração, aqui na madrugada, o Senhor nos levou a entender, abra os nossos olhos. Muitas vezes nós estamos no meio dessa fumaça, no meio de um lugar onde o Senhor está falando assim, ei, o que você chama de espera, de coisas que não acontecem, eu chamo de tempo de preparação. E quem está fazendo sabe exatamente o tempo que vai ficar na fumaça, o tempo que vai ficar no sol. A pessoa é preparada para isso. Todo odre que é preparado, pastor, e agora, pastor? Ele passou pela fumaça, passou pelo sol escaldante, passou por temperaturas grandes, passou por situações, irmão, você que perdeu alguém nessa situação agora de Covid, você que viu familiares, amigos morrer, você que viu problemas financeiros causados por tudo que está acontecendo, você que viu as coisas ficarem difíceis, portas se fechando, emprego, você indo para a rua, você fez assim, meu Deus, onde é que o Senhor está nessa situação? Você não parou para pensar que era Deus falando assim, ei, deixa eu te amadurecer. Era esse o tempo necessário que o odre ficava na fumaça, escondido naquela fumaça, sendo curtido naquela fumaça. O tempo que ele ficava no sol era um tempo de amadurecimento. O couro que agora era virgem, tirado do animal, ele passa pelo processo de amadurecimento. Tem quantas coisas que nós já cometemos e fizemos na nossa meninice na fé, mas hoje Deus está falando assim, ei, eu estou deixando você passar por essa situação, porque eu sei que você suporta, e eu quero te usar intensamente. O que eu tenho para derramar dentro de você vai ser algo poderoso. Aleluia. Então, irmão, o odre é tirado dali, bonitinho. Nossa, agora ele já não é mais aquele couro feio. Não, agora ele já tem um aspecto de couro, mas ele ainda não está flexível. Pega-se o odre. Pastor, como é que se faz para deixar o couro mais flexível? Simples, é bater nele. E como que se faz? Coloca-se em cima de uma pedra e bate. Vamos bater nesse couro, começa a bater o couro em cima da pedra e vai indo até o couro começar a ficar mais maleável, com mais elasticidade, mais flexível. É bonito demais. É bom quando Deus fala assim, estás pronto? Eu estou, Senhor. Não, ainda tem que passar pela pedra ali, tem que passar pelo aquele momento ali, de que você acha que você está apanhando, que você acha que você está sofrendo, mas são poucos passos antes de ser usado. Irmão, a gente não pode pular os processos. Cada passo que nós damos em direção ao processo, cada situação que Deus cria para nós, porque muitas vezes a gente culpa o diabo, a gente fala, olha o diabo se levantando aí, isso é coisa do inimigo, isso é coisa de Satanás. Mas não, irmão, às vezes é Deus falando assim, ei, ele não tem nada a ver com isso. Eu estou cuidando de ti. Irmão, você tem noção disso? Você consegue ouvir isso no teu espírito? Eu estou cuidando de ti. Aleluia, é tão bom ouvir isso, irmão. Irmão, quando você está num lugar secreto com Deus e Ele não fala nada, só fala isso, eu estou cuidando de ti. Irmão, isso é demais. É como se você saísse do chão e falasse, Senhor, então tá bom, o Senhor está cuidando, é maravilhoso. Deixa eu ler aqui. Aleluia.
Pois estou como um odre na fumaça, contudo não esqueço dos teus estatutos. Meu Deus. Ninguém põe vinho novo em odre velho. Se alguém fizer isso, os odres rebentam e o vinho se perde. Irmão, o que acontece aqui? O odre que transportou vinho, ele podia ser transportado apenas uma vez, porque o vinho na sua natureza tem a fermentação natural, ele incha. Então o que acontece? Quando alguém colocava o vinho, o vinho era considerado naquela época muito mais importante do que a água. A água não era igual hoje, que tinha cloro, que tem 500 coisas aí, que vem nas taxas de coisas para a gente pagar. Não era assim. Antigamente a água era do rio, era dos poços, e às vezes a água era contaminada. Então o vinho era muito mais sadio beber. Mas escute isso, então o vinho era importante, então eles podiam transportar uma vez apenas o vinho. Por quê? Porque o vinho na sua fermentação natural, ele incha. Agora você imagina alguém colocar algo importante dentro do odre, ele vai inchar. Se esse odre nunca passou por um processo de estar na pedra, apanhando, e nem no processo de fumaça e calor, esse odre ia desperdiçar tudo aquilo que tinham colocado dentro dele. Agora eu quero que você preste atenção aqui. Por que é tão importante, pastor, eu não pular os processos da minha vida? Porque, pastor, que eu tenho que suportar algumas situações calado. Irmão, tudo que você verbaliza vai acontecer. O Senhor tem nos ensinado que tudo aquilo que nós falamos vai começar a se tornar realidade. A gente acha que isso é maravilhoso, mas muitas vezes a gente fala assim, porque a minha vida não presta, porque eu não sirvo para nada, porque eu sou isso, porque eu sou um lixo, porque eu sou um incapaz. E aí todas essas palavras vão se tornando vida. E é um prato cheio para Satanás falar assim: ei, é exatamente quem você é. Mas o Senhor não nos vê assim. O Senhor ele cria situações, ele cria ambientes. Eu falei em outras ministrações que o ambiente... Irmão, você tem noção que tem tempestade? Pastor, essa tempestade aí é do inimigo. Para você entender que nem tudo é o inimigo que levanta. Pastor, essa tempestade que se formou na minha vida é o diabo. Esse problema que se formou, pastor, é o inimigo. Não pode, é o inimigo, pastor. Deixa eu falar para você. Quando Jonas estava no barco, aquela tempestade que veio foi o diabo? Não. Quando Jonas estava no barco lá, se escondendo do Senhor, se escondendo dos marujos, se escondendo de todo mundo, a tempestade que se formou, as ondas grandes que aquele mar causou, foi o inimigo? Não, foi Deus. Foi Deus. Pastor, então o que acontece, pastor? Então nós temos que fazer verdade a canção que cantamos: Senhor, Tu és bom o tempo todo. A porta se fechou, Senhor, não tem problema, pode deixar eu aqui nesse ambiente de pedra, pode me surrar aqui, pode me deixar num ambiente de fumaça, Senhor, pode me deixar onde o Senhor achar melhor. Eu não quero desperdiçar aquilo que o Senhor quer depositar em mim. Ei, irmão, nós precisamos viver um momento de renovo. Eu nem quero entrar na parte de renovar o odre, que é um processo, mas eu quero falar que o Senhor quer derramar algo novo dentro de nós, e nós temos que entender os processos. Não murmure, não reclame, não fale do porquê. Mas por que, Senhor? Porque eu não podia ser o irmão lá? Porque eu não podia ser o pai do irmão, a mãe do irmão, o tio? Não, porque eu? Aí Deus fala: é porque você é diferente. O que eu quero colocar em você não é o que eu vou colocar nele. Ei, irmão, nós somos chamados para transportar algo. Imagine se você entender que você é um recipiente, que o Senhor quer derramar algo sobre você. Para quê, pastor? Porque aquilo que Ele derrama sobre você não é para você. Escute isso. A gente, eu sou cheio da presença. Eu sou cheio da presença. É a mesma coisa um odre falando: eu estou cheio de água, eu estou cheio de vinho. Aquilo que está em você, que você é cheio, não é para você, vai só passar por você. O vinho vai amolecer novamente, a água vai entrar em algumas rachaduras do couro, vai deixar ele mais flexível, mas não é para você, é para alguém. Aquilo que o Senhor derrama sobre nós é para tocar em alguém. Por isso que eu quero nessa noite que você abra os teus olhos. Senhor, eu quero ser esse odre. Essa situação que eu estou vivendo agora, esse problema que eu estou passando agora, não importa. Não há situações difíceis, irmão, saiba disso. O Senhor sabe do que você é capaz.
situações que você é capaz. Pastor, mas tem situação que nós não somos capazes, tem ou não? Tem. Por quê? Porque é só na cruz. Porque tem situações, pastor, tem situações, porque tem aquele ditado que fala assim, escute, tem aquele ditado que fala, o Senhor não te dá situações difíceis a qual você não pode suportar. Esse ditado não é verdadeiro, irmão, porque tem algo na Bíblia que diz assim, Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem alguns fardos que a gente não suporta, tem situações que a gente não vai aguentar se a gente não olhar para Ele. Se a gente não se aproximar dele e falar, Senhor, eu entendo, eu quero trocar de fardo com o Senhor. Ele já fez isso na cruz, irmão, isso é lindo. Aleluia. Então escute, o odre, preparado por Deus. Por isso que a Bíblia fala, ninguém coloca vinho novo em odre velho. Por quê? Porque ele sabe que vai desperdiçar algo novo. E agora eu pergunto para você, que tipo de odre você é? Porque tem o processo mais demorado e tem o processo mais rápido. A pressa de usar vai acelerar os problemas, as dificuldades. Ah, pastor, mas eu achei que Jesus Cristo ia tirar todos os meus problemas. Sim, Ele vai. Ele já fez isso. Ele levou sobre si dores, enfermidades, castigos. Ele já levou. Ele já fez isso. Pastor, mas essa situação que eu estou vivendo aqui é uma situação de dor, é uma situação de problema, é uma situação... Então quer dizer que Ele não levou? Não, Ele levou. Como é que você vai saber que algo dói se você não sentir dor? Como é que você vai saber que a dar valor a algo se você não vê aquilo que realmente acontecer? A gente acha que Deus gosta de ver a gente sofrer, e Deus fala assim, não filho, eu estou te dando experiência. Lá no teu bairro, na tua rua, tem um casal que precisa ouvir a tua história. Lá na tua família tem um casal lá que ele precisa ouvir. Irmão, você tem noção que a vida que você viveu na droga serve de testemunho para ganhar alguém? Se Ele tirou você da droga, Ele pode tirar outro. Se Ele restaurou o teu casamento, se Ele restaurou o meu, Ele pode restaurar o outro. Então a nossa história não é em vão. O que vivemos com o Senhor são testemunhos, são palavras. Ei, querido, maioria das pessoas que passam por nós, maioria delas não vão ler a Bíblia, elas vão ver testemunhos. Olha o casamento daquele homem lá, olha o casamento daquela irmã lá, olha a história de vida daquele irmão lá. Mas nós temos que querer. Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida, Senhor, derrama algo novo dentro de mim, me faz entender os teus processos, me faz entender o que o Senhor está fazendo. Não se desespera não, querido. O Senhor, Ele é bom o tempo todo. Tem momento que você fala assim, não, agora o que eu vou fazer? Tem situações que a gente fala assim, agora. Tem situações que a gente fala assim, amor, e agora? Não tem um 0800 para nós ligar lá para Jesus? E agora, amor? O que nós vamos fazer, cheirinho? O Espírito Santo assim, eu estou cuidando, eu estou fazendo. Irmão, será que é só comigo assim? Será que você também lá na sua casa, no teu emprego, na tua situação, passando o pior problema da tua vida, você não veja Deus nos detalhes, nos mínimos detalhes, fazendo coisas que você fala, isso aqui foi Deus. Se não fosse Deus, isso aqui não acontecia. Irmão, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Nós somos como esse odre escondido na fumaça, talvez chorando, sem ver algumas situações, com aquela palavra que Deus liberou, eu vou usar a tua vida, eu vou usar a tua história, eu vou usar a tua casa, eu vou usar o teu casamento. Aí você está no meio da fumaça, calor, problema, dificuldade, chorando. Qualquer um pode olhar para você e falar assim, ei, cadê a tua história? Tu não ia ser usado por Deus? Aí você chora porque na fumaça você não está nem aí mais para o que os outros falam. Quando você está ali apanhando, levando algumas surras do Senhor, porque só quem pode tocar é quem sabe quem somos, só quem pode tocar. Irmão, quem é que bate no filho? Quem é que pode bater no filho? Se eu vou dar uns tapinhas nessa criança aqui, quem é que pode? Quando alguém que não é o pai bate no teu filho, você gosta? É a mesma coisa o nosso pai, mesma coisa. Ele nos ama, ele fala assim, eu vou corrigir ele hoje. Aí amanhã de manhã você acorda e fala assim,
E essa porta aqui que não quer abrir, irmão, não dá-lhe com os pés, não tenta abrir, não pega um pé de cabra gospel, deixa a porta fechadinha. A porta, eu falo assim, a porta que fecha hoje, a gente glorifica depois, porque você não sabe se é uma porta fechada ou se é um livramento. Aonde eu ia parar se aquela porta abrisse? Há mais de 6 anos atrás eu recebi uma proposta de emprego para ir embora daqui. A pessoa falou para mim assim: eu gostei da tua profissão, eu gostei, você é um bom profissional. Nem era tanto, mas ele gostou de certo, né? Trabalhava com elétrica, né? Elétrica, sim. Aí instalei uma empresa aqui que vai para o Sapiranga, ali para dentro ali. Aí ele falou assim: cara, eu vou fazer uma metalúrgica em tal lugar, quer ir embora para lá? Eu te pago tanto. Irmão, pensa num tempo terrível que eu estava vivendo. Pensa, nós ia fritar um ovo, eu fritava a gema para guardar a clara para de noite. Estava passando dificuldade. Não era fome, irmão, era só vontade de comer. É diferente. Não, nós estávamos passando um momento bem difícil. E ele fez uma proposta para mim assim: olha, eu te dou R$4.500 por mês. Se fala 300. Mas eu vou pensar, eu vou embora, eu vou pensar. Eu era obreiro da igreja, irmão. Eu vim dentro do carro assim: Jesus, obrigado por essa porta que o Senhor abriu. Obrigado, Jesus, por essa porta que o Senhor abriu. Obrigado. E eu, obreiro da igreja: obrigado, Jesus, essa porta é maravilhosa. Eu nem cheguei em casa, eu ouvi aquela voz assim: não foi eu que abri. Oh, Jesus, eu acho que é o inimigo. Não fui eu que abri essa porta. Cheguei em casa, contei para minha mulher, ainda faceira, assim: amor, um emprego. Só que Jesus falou que não é para a gente ir. Amém. Irmão, eu tenho a plena certeza que eu não estava aqui hoje. Não era pastor, não tinha igreja, não sei nem onde é que eu estava. Isso há uns 6 anos atrás. Você acha que eu estava aqui? Não. Mas era uma porta maravilhosa. Mas Deus falou assim: não tenta pular o processo. Eu estou te batendo na pedra. Eu quero que se torne flexível. Eu quero que você aprenda a viver no pouco. Flexível é o quê? É ter muito, ter pouco. É expandir e flexionar. É mais ou menos assim. Deixa eu te bater aqui na pedra. Por quê? Porque o dia que eu te colocar num lugar alto, o dinheiro não tem o teu coração. O dia que eu te dar conhecimento, te dar, sei lá, fama, ou que alguém te conheça um pouquinho mais, ou que a igreja cresça um pouquinho, isso tudo não vai roubar teu coração. Tu vai ser flexível, tu vai saber entender, tu vai viver num ponto de equilíbrio. É isso que o Senhor quer para nós. Amém? Aleluia. Se você puder colocar-se de pé, irmão. Aquele relógio lá está errado. Nós estamos com esse relógio aqui. Então deixa o Senhor trabalhar o teu coração. Peça para Ele: Senhor, eu quero entender. Eu quero entender o que o Senhor tem feito. Eu quero entender os teus propósitos, os teus planos. Porque às vezes a gente fica sem entender, irmão. A gente até ora: Senhor, tira eu desse problema, tira eu desse processo. Aí o Senhor fala: você quer sair daí? Então vou acelerar o processo. Te coloca na fumaça, num lugar pior do que o sol. Está na fumaça, nesse lugar que arde o olho, que chora. Porque no deserto é calor, mas você está andando. No deserto tem algumas dificuldades, na areia, no sol, na temperatura, mas você está andando. Você ainda está tendo algumas coisas, você tem algumas coisas para fazer, mas na fumaça não, você não vê nada, você chora. Você quer fechar o olho, você quer se esconder. Então quando a gente fala: Senhor, tira eu desse deserto, Deus fala: então vou te colocar na fumaça. Aí daí no final de uma mensagem dessa a gente fala assim: quem quer aceitar Jesus? Ai. Querido, levante as mãos. Isso, diga para Ele: Pai, eu estou aqui. Senhor, não importa a situação que eu vou viver, não importa a situação que estou passando, não importa o que vamos viver, o importante é que o Senhor tem algo para derramar sobre a tua vida, e esse algo é único. Ei, você tem noção que o odre já foi feito único? Não existe um outro igual ao outro. Então tem algo único para ser derramado sobre você.
Quando você abrir a boca em nome de Jesus, de dentro de você vai sair algo que vai impactar pessoas. Ei, imagina você contando o teu testemunho. Imagina você evangelizando, contando a tua história. Imagina você ganhando alguém e falando: ei, olha o que o Senhor fez comigo. Ei, eu era aprisionado aqui, mas o Senhor me curou. Eu era aprisionado ali. O Senhor não quer te usar apenas pela metade. Por isso que esse processo de tampar as feridas, de cicatrizar as rachaduras, esse processo pode parecer doloroso, mas é necessário. Pastor, eu não vou suportar, não tem problema. Ele te conhece. Ele te conhece. Deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar. Ah, querido, talvez você se pergunte: por que meu coração está assim? Por que a minha história está assim? Por que minha vida está assim? Há um processo. Há um processo, respeite o processo. Pastor, e depois que esse processo passar, querido, esteja preparado, porque algo novo vai vir sobre você. Algo novo vai vir sobre você. Algo do Senhor vai vir sobre a tua casa. Algo do Senhor vai vir sobre a tua família. Algo dele vai vir, algo sobrenatural. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Sim, Jesus. Pai, estamos aqui, queremos viver algo novo. Queremos viver algo novo. Querido, identifique dentro de você: pastor, estou vivendo problema agora. Pastor, eu estou vivendo altas pressões, temperaturas, calor exausto. Pastor, eu estou vivendo dias de chorar, porque quando você está na fumaça, você não quer chorar. Você segura no máximo, mas os olhos começam a arder. E é inevitável que uma lágrima começa a escorrer. E aí você não se aguenta, não suporta. Está na fumaça, querido, parece ser ruim, mas é maravilhoso. Deixa teu fogo queimar até me consumir. Sim, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Queridos, por que Deus não usa a minha vida sem eu passar por esses processos? Talvez você se pergunte: eu sou uma pessoa tão boa, por que Deus não me usa como eu estou? Porque Ele tem duas preocupações. Uma delas é desperdiçar o que colocou. Porque pelas rachaduras, pela costura talvez mal feita, por algumas coisas que ainda tem de brechas, tudo aquilo que Ele derrama passa e sai. Aí a palavra de vitória que recebemos hoje aqui, de vida, que Deus quer usar a minha vida. Se eu não estiver passando por esse processo, tudo que eu recebi aqui agora vai vazar. E amanhã o problema está lá, a dificuldade está lá. Está tudo lá. Tem pessoas que vão sair do culto, que talvez já tem problema para resolver depois do culto. Eles vão estar lá. A diferença é saber: o Senhor está me preparando, o Senhor está me moldando, o Senhor está construindo em mim.
A segunda preocupação dele é que quando coloca algo novo, rompe-se, e aí o odre também se perde. Quantas pessoas que você conhece que são frustradas com o ministério, que já foram cheias da presença, sentiram a presença, estavam cheios da presença, mas de repente romperam, mas não romperam com o Senhor, rasgaram-se, não estavam preparados. Por isso que eu bato sempre na tecla, irmão, nós temos que gerar líderes segundo o coração de Deus, porque senão vai chegar um momento de muita pressão e no elo mais fraco vai. Aí você escuta as pessoas falando assim: nossa, era tão usado por Deus e caiu, era tão usado por Deus e se perdeu, era tão usado por Deus. A gente sempre escuta essas histórias. Mas por quê, pastor? Porque o odre não foi preparado, só queria ser usado. E aí quando enche, começa a vazar, a presença de Deus parece não ser tão importante, as coisas que Deus derrama parece que não são tão importantes. Agora, quando você recebe algo de Deus, você pega, você cresce, você suporta, meu Deus. Aí você entende que aquilo que Ele derramou em você não é para você, a unção que você carrega não é para você. Tão real e tão verdade que a maioria dos profetas que foram extremamente usados por Deus, fizeram milagres em todos os lugares, mas às vezes na casa deles não havia milagre. Samuel, profeta, juiz e sacerdote, os seus filhos não queriam seguir o caminho dele. Eli, profeta Eli, os seus filhos comiam da gordura do altar, não seguiam o exemplo do pai, mas eles tinham unção, eles carregavam algo. Olha só. Então aquilo que a gente tem, Jesus fez poucos milagres em Cafarnaum, tanto que ele cita Cafarnaum no julgamento, vai ser muito mais pesado o julgamento com Cafarnaum do que com Sodoma e Gomorra, que as pessoas não acreditavam. Mas quando você entender que aquilo que você carrega, que aquilo que você suportou de momentos difíceis na sua vida, quando você abrir a boca com essa autoridade, que você não tem apenas uma ferida, você vai se criar uma cicatriz, e aí você vai ter uma autoridade, uma credencial para falar assim: eu venci. Aleluia. Quando Tomé falou assim: só se eu ver, e Jesus apresenta as mãos furadas, o lado dele furado, irmão, quem é que toca? Quem é que tem autoridade para falar assim: não, isso aí não é uma ferida? Não, só no bater o olho. As pessoas sabem quando você tem uma ferida e também vão reconhecer as tuas cicatrizes. E quando você abrir a boca e falar assim: olha, eu passei por isso, mas eu venci em nome do Senhor Jesus. É você deixando que alguém beba daquilo que o Senhor já derramou dentro de você. Então saia desse lugar e diz assim: ó, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem depositado sobre a minha vida vai ser para impactar outras casas, outras famílias, outras gerações, que assim seja. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Então aplauda ao Senhor, querido. Amado vem, então vem, amado vem. Pode ficar à vontade, querido.